Confirmada aqui uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre Flávio Bolsonaro, gente, tá? E a confirmação dessa notícia gerou uma certa tensão, uma grande preocupação e até desespero na direita agora neste exato momento. Extremamente grave o que acabou de acontecer com Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer a informação completa nos mínimos detalhes aqui nesse boletim para todos vocês. Temos aqui também uma nova decisão que o ministro André Mendonça acabou de tomar no STF sobre Jair Messias Bolsonaro, que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? O André Mendonça acabou de tomar decisão sobre Bolsonaro, sobre Jair Bolsonaro, que chocou o Brasil inteiro, e eu vim na velocidade da luz para trazer essa informação porque é extremamente importante. Tem também uma denúncia, gente, que acabou de sair contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Advogado acaba de explodir escândalo envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também temos aqui deputado federal que explodiu uma bomba sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tem uma notícia terrível para o Lula, que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento, que está gerando uma tensão e preocupação gigante dentro da equipe de campanha do Lula da Silva. Eu vou trazer absolutamente tudo, gente, aqui nesse boletim para vocês. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. A coisa realmente tá ficando feia pro Lula. Deixa eu consertar aqui para dar para vocês visualizarem, porque é surreal, né? O Lula e a Janja só pensam em torrar o nosso dinheiro mesmo. Olha só isso aqui. Lula 3, gente, tá? Esse atual desgoverno, tá? Deve se tornar o mandato com maior gasto em cartões corporativos da presidência. Então, o Lula 3 deve se tornar o maior gasto. Isso aqui, gente, é a prova do que a gente vem sempre repetindo para vocês. Lula e Janja não fizeram outra coisa a não ser torrar e gastar o nosso suado dinheirinho. Parece que eles entraram na presidência para gastar mesmo, tá? O terceiro mandato do presidente Lula da Silva caminha para registrar o maior gasto da história da presidência da República com cartões corporativos. Dados oficiais auditados pelo Tribunal de Contas da União mostram desembolso de 55,4 milhões até o momento. Se o ritmo medido de execução orçamentária for mantido até dezembro de 26, o governo deverá superar todas as gestões desde a criação do instrumento em 2001, conforme levantamento do jornal Gazeta do Povo. Em valores corrigidos pela inflação, o primeiro mandato de Lula lidera atualmente o ranking, com 70 milhões em despesas. Em seguida, aparecem Lula 2, com 57 milhões, Dilma Rousseff, com 50 milhões, Jair Bolsonaro, com 39 milhões, Michel Temer, com 18 milhões, Dilma 2, com 12 milhões. E o Lula 3 segue o ritmo para gastar o maior valor, 55 milhões. Gente, tá? E aí? Alguém tem dúvidas? O porquê que o Lula quis tanto voltar, né, para a cena do crime, ou melhor, para a presidência da República? Saiu até aqui, ó, na Gazeta do Povo, gente, tá? Lula caminha para recorde de gasto com cartão corporativo em governo de ostentação. Mas é muita ostentação, né, gente, tá? Um exemplo que eu vou citar para vocês aqui, uma viagem recente que o Lula fez, se eu não me engano, foi para o Japão, foi para a China. Ele levou mais de 100 pessoas. Por quê? A necessidade de levar 100 pessoas. E tudo assim, gente, tudo é nós pagando. Todas as despesas pagas com o nosso dinheiro. Mais de 100 bajuladores, lambedores de botas o Lula levou para essa viagem. E a pergunta que fica, qual foi o retorno que o Brasil teve com essa viagem do Lula e com esse bando de ministros inúteis que ele levou? Será que veio algo de bom, de positivo para o Brasil? Até agora, eu não estou sabendo. E agora, gente, deputado federal Marcel Van Hatten
detonou o ministro Alexandre de Moraes e explodiu uma bomba sobre impeachment de Alexandre de Moraes. Aqui, gente, tá nesse vídeo bombástico, vejam só. E a gente percebe que os candidatos do Lula evitam o tema do STF, dizem inclusive que há outros temas mais importantes. Eu não sei, Rodrigo, se há outros temas mais importantes, por que será que em todos os debates virou uma das perguntas principais a serem respondidas? Eu respondo, porque o Brasil não vai sobreviver sem impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar por Alexandre de Moraes. E eu poderia discorrer por ordem alfabética ou cronológica todos os crimes cometidos, não só por ele, como por outros ministros do STF. Mas no caso de Alexandre de Moraes, há 129 milhões de motivos para lembrar que uma esposa de ministro não poderia ter um contrato com um banqueiro corrupto para representar os seus interesses onde quer que seja. Aliás, é importante dizer também que nós precisamos uma troca urgente na condução do Senado da República. Não é possível admitir que um presidente do Senado, depois de receber o manifesto de 46 senadores, diga que ainda que 81 assinassem um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pautaria. Isso não é democracia. Isso não é respeito à vontade do povo representado nos senadores eleitos. Aliás, nós precisamos, senador futuro, próximo, Sanderson, junto comigo, ter uma maioria no Senado da República para eleger um presidente do Senado que paute impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Precisamos alterar os critérios de indicação, ter sabatinas que sejam realmente sérias, acabar com as decisões monocráticas, projeto que eu relatei na Câmara dos Deputados e ainda aguarda pela decisão do Hugo Mota para ser pautado no plenário. Mais de 66% dos brasileiros querem impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive do que hoje está mais famoso, que é um juiz ao mesmo tempo vítima, acusador e julgador. Algo que não se aceita em nenhum país do mundo. Espanha, Estados Unidos, Argentina, todos já viram o estado de exceção que nós vivemos no Brasil. Mas além de vítima, acusador e julgador, o nosso papel no Senado da República é tornar Alexandre de Moraes e outros réus e condenados pelos crimes que cometeram. Gente, tá aí. Marcel Van Hatten partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes. 129 motivos. Tá aí, gente, tá? Eu imagino que o ministro Moraes não deve estar muito satisfeito com essas últimas declarações do Marcel Van Hatten. Por quê, gente, tá? Marcel Van Hatten tem um plano junto com a oposição. Mudar, né, essa maneira com que inicia-se um impeachment de um ministro da Suprema Corte. Atualmente, depende do presidente do Senado Federal, presidente do Congresso e Senado Federal. Pode ter 81 assinaturas, mas se o presidente do Senado não quiser colocar em pauta, não acontece impeachment. Então, o plano agora é mudar, né? Mudar essa questão para que, se os senadores da República decidirem, quiserem e conseguirem a maioria dos votos, sem o aval do presidente do Senado, eles vão lá e impeachment, aprova, né, o impeachment de ministros da Suprema Corte. Eu imagino que o ministro Moraes acho que ele deve estar furioso com as últimas declarações aqui do Marcel Van Hatten, que está partindo para cima dos ministros do STF. É corajoso, gente, tá? É corajoso. Gente, eu vou trazer um vídeo aqui que explodiu nas redes sociais, muito interessante para vocês. Essa que está aqui agora na sua tela, ela é ex-funcionária do PT do Lula. Ela é ex-funcionária do PT do Lula. E ela acabou de soltar uma bomba contra o PT do Lula. Vocês vão ficar de queixo caído. O verdadeiro golpe está dentro do PT e no Lula. É surreal isso aqui, vejam só. O modus operandi, o meio, como que o Lula e os seus cupinchas se perpetuam no poder. Ela que trabalhava para o PT, né, para o PT do Lula,
sabe de tudo, gente, e decidiu revelar qual é o modus operandi do Lula e do PT para que ele e seus companheiros se perpetuem no poder para todo sempre. E parece que até aqui deu certo. Mas de agora em diante, a casa pode cair para o Lula. Vocês vão entender, vejam só. 0. Esse é o número de dias que a Marina Silva fez política em São Paulo antes de querer te representar no Senado. Ela não é a única. Compartilhe esse vídeo agora, porque essa trama do Lula precisa chegar em todo o grupo de São Paulo. Marina Silva nasceu no Acre, foi vereadora do Acre, deputada estadual no Acre, senadora pelo Acre, 2 vezes. Depois tentou ser presidente do Brasil 3 vezes e perdeu as 3. E aí, sem ter onde ganhar, transferiu o domicílio para São Paulo e se elegeu deputada federal. Em 12º lugar, virou ministra do Lula, saiu do ministério e agora quer uma cadeira no Senado por São Paulo. Uma mulher que construiu a carreira inteira a mais de 3.000 quilômetros daqui, quer decidir o futuro de São Paulo. Simone Tebet nasceu no Mato Grosso do Sul, foi deputada estadual no Mato Grosso do Sul, prefeita no Mato Grosso do Sul, vice-governadora no Mato Grosso do Sul, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Depois também tentou ser presidente, fez 4%, virou ministra do Lula, saiu do partido que estava há 30 anos e agora também quer uma cadeira no Senado por São Paulo. Outra mulher que nunca ocupou um único cargo nesse estado quer decidir o futuro de São Paulo. Se você é de São Paulo, presta atenção no que eu vou te dizer agora. São Paulo tem 46 milhões de habitantes. É o maior colégio eleitoral do Brasil. No Acre, a Marina não ganha mais. No Mato Grosso do Sul, a cadeira que era da Tebet agora é da Tereza Cristina. Os estados delas não as querem de volta. O próprio governador Tarcísio já disse. Elas levaram cartão vermelho de onde vieram. Elas não vieram servir São Paulo. Vieram porque São Paulo é o único lugar grande o suficiente para disfarçar que elas perderam a base. E tem um detalhe que muda tudo isso. As duas são as candidatas do Lula. As duas foram ministras do Lula. As duas saíram do ministério para disputar essa eleição a pedido do Lula. A Marina é da federação com o PSOL. A Tebet trocou o MDB pelo PSB para poder estar na chapa do Haddad. Elas não vão representar São Paulo no Senado, vão representar o projeto de poder de esquerda do Lula dentro do Senado. São Paulo vira um instrumento, não uma causa. Enquanto isso, existe um homem que é o braço direito do Tarcísio, que nasceu em Guararema, no interior de São Paulo. Está no mesmo partido desde 92, 32 anos de ficha limpa, já governou esse estado e você provavelmente nunca ouviu falar dele. Porque a mídia não tem interesse em te mostrar quem realmente construiu alguma coisa em São Paulo. E nos próximos episódios, eu vou te mostrar o que cada uma dessas mulheres votou, o que elas apoiaram, o que assinaram, enquanto dizia representar você. São Paulo não precisa de ministra emprestada. São Paulo não precisa de candidata importada. São Paulo precisa de trabalhou aqui e entregou aqui. E eu vou te apresentar o André do Prado. Quem quer falar em nome de São Paulo no Senado tem que ter São Paulo na história, não só no domicílio eleitoral. Manda esse vídeo para todo mundo do seu estado. Esse vídeo precisa chegar a cada paulista, porque essa eleição é sobre quem vai falar em nome de 46 milhões de pessoas. E esse alguém tem que ser um de nós. Eu sou a Bárbara Ranelori, pré-candidata a deputada federal por São Paulo e aliada da família Bolsonaro. Aqui você ativa a sua soberania pessoal e para de ser enganado pela esquerda. Tá aí, gente, tá? Bárbara Ranelori, guardem bem esse nome porque essa denúncia, né, o que ela acabou de expor aqui é o plano do Lula. Ela acabou de expor o plano do Lula para colocar duas, né, do seu time em São Paulo. Simone Tebet, que, por incrível que pareça, gente, quando eu vejo a Simone Tebet trabalhando com o Lula, eu penso assim, gente, é o esgoto da política brasileira, porque o Brasil inteiro sabe. Simone Tebet, gente, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. O Lula, na época, ficou pistola com a Simone Tebet. E hoje, vejam só, o significado do esgoto da política brasileira. Simone Tebet, que foi lá, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff, ou seja, expulsou a Simone Tebet, ajudou a expulsar a Dilma Rousseff da presidenta da República. Hoje está o quê? É braço direito do Lula, trabalha com o Lula, virou ministra do Lula, né? E agora é candidata do Lula por São Paulo. O que a Simone Tebet tem a ver com São Paulo, gente? Me explica. Me explica. É surreal. Então esse é o plano, gente, tá? Isso dito por uma ex-funcionária do PT. A Bárbara Ranelori, gente, ela foi funcionária do PT, do Lula. Ela foi funcionária do PT, do Lula, e decidiu rasgar o verbo e revelar tudo. É
assim que o Lula vai se perpetuando. O plano do Lula é esse. Isso aqui é mais um plano do Lula que a gente precisa alertar o povo de São Paulo para que eles não caiam nisso aqui. Belíssimo vídeo da Bárbara, gente, tá? Gostei muito, por isso que eu decidi trazer aqui no canal para todos vocês. Vamos que vamos, porque tem mais coisa para trazer para vocês, inclusive daqui a pouco, gente, tá? Uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre o Flávio Bolsonaro. Foi confirmada aqui há poucos instantes. Eu vou trazer essa informação para vocês, mas antes, gente, tá? Tem uma decisão do ministro André Mendonça que pegou muita gente de surpresa, principalmente a direita, sobre o Dark Horse. André Mendonça autoriza a Polícia Federal a abrir inquérito sobre repasses a filme de Bolsonaro, gente, tá? Essa notícia acabou de sair aqui agora há poucos minutos. Tá vendo só quanto é importante vocês estarem inscritos aqui no canal Fabiana Cardoso? Notícia saiu não tem nem meia hora. Já tá aqui atualizado para todos vocês. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o financiamento do filme Dark Horse sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão se deu após a PGR se manifestar favorável, né, ao Supremo pelo inquérito. O pedido de investigação foi feito pelo deputado Lindbergh Faria, claro, sempre ele, a Madre Teresa de Calcutá do Congresso Nacional. Lindbergh Faria enlouquecido, mais investigação sobre Bolsonaro, sobre o filme de Bolsonaro. Eles não cansam de perseguir o Bolsonaro, meu Deus. Então, o pedido foi feito pelo Lindbergh Faria, zero surpresa, né, gente, tá? Que defende a apuração de eventuais irregularidades no financiamento do filme por parte do ex-banqueiro Daniel Vorcaro do Master. O parlamentar cita conexões e blá, 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 e blá, blá, blá. Relator da notícia crime, o Mendonça havia encaminhado o pedido de manifestação na PGR em 30 de junho. O caso tramita na corte em sigilo nível 3, usado para assegurar diligências, garantir a eficácia de decisões judiciais e proteger dados sensíveis durante as investigações. E tá aqui, gente, tá? Clima tenso na direita, clima tenso na equipe de campanha do Flávio Bolsonaro. Eu acho que eles pensaram que o André Mendonça não iria autorizar essa investigação e vai saber por que ele acabou autorizando. Então, Mendonça autorizou que a Polícia Federal abra um inquérito e investigue os repasses sobre o filme do Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro já veio várias entrevistas dizendo, olha, não tem nada de errado, é tudo lícito, foi um empréstimo privado, não teve favorecimento, não teve nada. E agora vai acontecer aí a investigação. E agora vamos falar sobre um assunto extremamente grave que está gerando, gente, tá? Tensão na direita. Que é sobre o Flávio Bolsonaro, que é sobre a segurança do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Existe hoje, dentro da equipe de campanha do Flávio Bolsonaro, uma grande preocupação com atentados contra o Flávio Bolsonaro. Assim como eles tentaram derrubar o Bolsonaro, né, o Adélio Bispo, assim como tentaram aniquilar o Donald Trump nos Estados Unidos, outros também, em outros países. Tá aqui. Flávio Bolsonaro relata 2.000 ameaças de morte e diz que passou a usar colete à prova de balas, basicamente o tempo todo que ele está fora de casa, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imaginava, gente, tá? Flávio Bolsonaro corre grave risco de morte. Flávio Bolsonaro corre grave risco de sofrer atentado, assim como aconteceu com o pai dele, Jair Bolsonaro. Tá aqui, ó. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, anunciou nesta quarta-feira o reforço do esquema de segurança pessoal após a identificação de mais de 2.000 ameaças contra sua vida e integridade física. Segundo a equipe de Flávio, um levantamento realizado pela equipe de inteligência da Polícia do Senado levou à adoção de novas medidas de proteção. Entre as mudanças estão o uso diário
de colete à prova de balas, a ampliação da equipe responsável pela escolta e a criação de um centro de comando com funcionamento permanente. A estrutura será responsável por monitorar deslocamento e compromissos do pré-candidato 24 horas por dia, além de auxiliar as equipes de campo com informações em tempo real durante a agenda política do Flávio Bolsonaro. Flávio diz que não mudará a agenda após relatar mais de 2.000 ameaças de morte. De acordo com a equipe do senador, os registros analisados incluem 868 ameaças explícitas contra a vida do senador, 647 manifestações de incitação à violência, 640 referências codificadas e 133 conteúdos relacionados ao planejamento ou à oportunidade de ataques. Tá? Então, gente, existe conteúdos relacionados a planejamento ou a oportunidade de ataque, atentado contra o Flávio Bolsonaro. É tipo assim, alguém tá ali do outro lado, o Flávio Bolsonaro vai estar em tal lugar, na hora tal, no X. Agora é o momento. Então, é esse tipo de planejamento e oportunidade de atentado, de ataques, que está sendo observado, por isso está sendo aumentado a segurança do Flávio. O senador afirmou que manterá a rotina de compromissos e que não pretende reduzir a participação em eventos públicos por causa das ameaças. Ele diz o seguinte, abre aspas, quem acha que vai me intimidar está perdendo tempo. Não tenho medo de ameaças. Vou continuar nas ruas, ouvindo os brasileiros e lutando por um país mais livre e seguro e próspero, declarou. Flávio também publicou uma mensagem nas redes sociais nesta quarta-feira e afirmou que o uso do equipamento de proteção ocorre diante do cenário de ameaças identificado. A minha luta é por vocês e é por causa dessa luta que estou usando o colete à prova de balas todos os dias, escreveu Flávio na sua postagem. E ele recusou a proteção da Polícia Federal do Lula, e o motivo eu já expliquei para vocês. Inscrito aqui nesse canal, inscrito bem informado, né? Já tá sabendo aí de tudo que tá acontecendo. Então, gente, tá? Risco eminente de atentado contra Flávio Bolsonaro, ameaças de morte, fez com que a campanha, né? A equipe de segurança triplicasse a segurança no entorno de Flávio Bolsonaro, que corre gravíssimo risco de morte, grave risco de atentado a qualquer momento. E a gente precisa proteger muito esse homem, porque esse é o futuro presidente do Brasil. Boris Casoy, um dos melhores jornalistas do Brasil, mandou na lata. Boris Casoy critica o patrulhamento sobre as urnas eletrônicas. Segundo Boris Casoy, não se pode mais criticar as urnas eletrônicas. Porém, tem algo muito pior por trás desse patrulhamento aí das caixinhas brancas. E ele revelou tudo. E vocês vão ficar de queixo caído. Vejam só. Virou crime falar mal das urnas eleitorais. Eu sou meio burro nessas coisas, meio não, muito burro nessas coisas. Então eu penso o seguinte: você pode negar a existência de Deus, você pode negar, você pode apontar erros na Bíblia, dar versões diferentes da Bíblia, você pode apontar remédios que não funcionam, etc, etc, mas não pode falar nas urnas. De repente alguém descobre algum, não pode, é crime. Que história é essa? Por que essa... Não estou colocando dúvida nas urnas. Eu acho que poderiam liberar essa coisa do impresso. Você vota, o voto sai um recibinho impresso, você põe em outra urna, fica mais fácil de você apurar depois. Mas é outra história. Mas que história é essa? Que santificação? Você pode contestar, né, o Papa, você pode contestar o Papa, pode contestar o presidente da República, e não pode falar mal das urnas, e não pode apontar erros nas urnas. Que história é essa? Santificaram as urnas? Essa é a impressão que eu tenho. Pode ser que eu esteja enganado, que as urnas sejam
um instrumento sagrado e eu realmente estou assumindo uma posição de desrespeito. Mas por que as urnas? Você não pode... Se de repente alguém aponta alguma coisa, como você pode apontar que um carro dessa ou tal fábrica tem um problema. Qual é? Que história é essa? Quer saber? É um atentado contra a liberdade de expressão. É um atentado contra a liberdade de expressão. Quando você erra, aponta fatos errados como esses que estão sendo atribuídos ao Flávio e ele recuou, é outra coisa. É um erro, se aponta um problema que não existe. Bom, ele diz que a mesma firma que produziu as urnas da Venezuela... Não, essa firma só está dando treinamento. São essas confusões. Eu queria alguma explicação sobre essa sacralização das urnas, né? Aí, gente, então, na opinião do jornalista Boris Casoy, na verdade, é um atentado à liberdade de expressão, a partir do momento em que alguém critica as caixinhas brancas. E aí, gente, vocês concordam com o comentário do Boris Casoy? É um atentado à liberdade de expressão, que todos têm o direito de criticar. Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. Esse é um assunto extremamente polêmico, né, gente? Sabe, tem muita coisa que é basicamente um assunto proibido. As caixinhas brancas, por exemplo, é uma delas. Dá uma confusão danada, é praticamente um assunto proibido, ninguém pode falar nada, ninguém pode criticar, não pode. E o Boris Casoy, corajoso, veio aqui e colocou a opinião dele. Poxa, a gente não está num país democrático? Aqui não tem a liberdade de expressão? Por que eu não posso dizer o que eu penso? Tá aí, gente. Coloca aqui embaixo se vocês concordam com o Boris Casoy, de que criticar as caixinhas brancas, não poder criticar as caixinhas brancas é um atentado à liberdade de expressão? Coloca aqui embaixo, gente, quero ver a opinião de vocês. E agora, gente, vocês acreditam que acabou de sair aqui um novo escândalo envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Moraes está premiando bandido e exportador de mendigos profissionais. Gente, que história é essa? Sabe quem que descobriu isso aqui? O Dr. Jeffrey Chikine, gente. Dr. Jeffrey Chikine acabou de explodir novo escândalo envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes premiando bandido? Como assim? Explica para nós, Dr. Jeffrey Chikine. Vamos lá. Sabia que o Alexandre de Moraes entregou um prêmio de direitos humanos para um ladrão petista que hoje é o maior culpado por receber dinheiro público para importar mendigos para nossa Curitiba? Não é isso, Beto? É isso mesmo, Chiquinho. O senhor Leonildo, condenado e preso por roubo, e hoje também tem um processo de peculato. Esse cara é filiado no PT desde 2010 e recebeu em 2016 um prêmio de direitos humanos das mãos de Alexandre de Moraes, assim como recebeu um prêmio de direitos humanos da Câmara Municipal de Curitiba e também recebeu 2 prêmios de luta ao racismo, entregue por quem, Chiquinho, esses prêmios? Pela petista Carol D'Artora em 2021 e pela atual vereadora Georgia Prates, ambas do PT e ambas entregando prêmio para bandido. E tem uma coisa aqui, quando Alexandre de Moraes entrega esse prêmio para esse ladrão, Alexandre de Moraes era ministro da Justiça. No discurso desse Leonildo petista ladrão condenado, ele pede ajuda do Alexandre de Moraes para a pauta. 7 anos depois, Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele é relator de uma ação de plano do governo federal de assistencialismo a essa pauta. E em razão desse plano do governo federal, nós podemos dizer ser um plano de produção de mendigos
dobrou o número de mendigos do nosso país. Dobrou do governo Bolsonaro para o governo Lula o número de mendigos, Chiquinho. E esse valor que o governo investiu foi mais de R$1 bilhão do governo Lula para produzir mendigo. É por esse motivo que Curitiba está infestada de mendigos e esse Leonildo, esse bandido, a ONG dele, recebeu mais de R$1 milhão do governo Lula para alimentar mendigo nas ruas de Curitiba. E tem dinheiro público seu. Diz aí, Bétega, os petistas que estão dando dinheiro para essa ONG desse ladrão. Gleisi Hoffmann deu emenda para a ONG desse ladrão, Tadeu Venere deu emenda para a ONG desse ladrão, essa ONG que lucra milhões de reais. Um cara condenado por roubo, pegando teu dinheiro para alimentar mendigo. E o mendigo fica na rua e incomoda você, cidadão curitibano e paranaense. Por isso, comente rua para receber o abaixo-assinado Paraná Sem Mendigos. E compartilhe ao máximo esse vídeo. O Brasil inteiro tem que saber o que está acontecendo e por que tem tanto mendigo no país inteiro. Vejam que o nosso Paraná, a nossa Curitiba, não está livre do PT. Nós precisamos unir forças e lutar contra esse lixo desse PT e expurgá-los do nosso Paraná. Então... Gente, quando eu vi esse vídeo aqui, eu fiquei chocada. Quer dizer, então, que o ministro Alexandre de Moraes deu um prêmio para um bandido. É surreal isso aqui, gente, tá? Claro, muito bem explicado aqui no vídeo, não na época que ele era ministro, mas ele dando um prêmio para um cara que já foi preso, um bandido. É surreal uma coisa dessa, né, gente, tá? É surreal. E os petistas, Lula, governo Lula, os aliados do Lula, Gleisi Hoffmann, os petistas, né, jorrando dinheiro na ONG desse bandido, exportador de mendigos, segundo o doutor Jeffrey Chikine. Contra fatos não há argumentos, né, gente, tá?